Agradecer ao líder Guimarães pela concessão aí do tempo para que eu possa expressar dois assuntos importantes aqui do ponto de vista do Brasil e do governo. O primeiro diz respeito a este debate que estamos tendo aqui. Presidente, Minas Gerais está indignada com o governador Zema. E eu explico por quê. O governador conseguiu retirar dos recursos de prevenção contra os efeitos da chuva, em 3 anos, 96% do que deveria ser o recurso para fazer essa prevenção. Ele simplesmente cortou de 135 milhões para 6 milhões, porque para ele as questões climáticas e do meio ambiente não interessam. Hoje, vendo as cenas de Juiz de Fora e Ubá, é de embrulhar o estômago. Eu já prestei aqui a solidariedade, mas agora é preciso fazer a denúncia contra o que é esse governador Zema e como ele não enxerga os problemas do próprio Estado. Minas Gerais, deputados, deputadas, senhores e senhoras, Minas Gerais teve 2 tragédias criminosas recentes, em Mariana e Brumadinho. Brumadinho foram 372 mortes. Até hoje os mineiros são indignados com o que aconteceu porque foram tragédias criminosas. Minas Gerais é um estado que tem muitas montanhas, muitos morros. Minas Gerais é um estado que tem muitos rios que correm ali. Tem muitas encostas. E o governador simplesmente corta quase toda a verba, 96%. Está lá agora, fazendo visitas de última hora, com o povo indignado com esse governador que está lá. Efeito de ser ele um negacionista das questões climáticas. Por isso, quando eu vejo deputado dizer aqui que não tem que discutir COP30, é impressionante a insensibilidade com o que está acontecendo no estado de Minas Gerais. Esse governador Zema é um irresponsável completo ao fazer um negócio como esse. Tudo em nome de cortar dinheiro, diz ele, cortar gastos. Ele não entende que é investimento. Agora vai ser preciso que o governo federal, o presidente Lula, socorra Minas Gerais, porque o governador Zema, para não fazer investimento público, fez o que fez, cortou até encostas que poderiam ser contidas, nesse caso de Juiz de Fora, de Ubá e de outras cidades. Minas Gerais está indignada com o governador Zema. E quando a gente ouve um debate desse, embrulha-se o nosso estômago, deputados e deputadas. É a mesma coisa que fez o deputado Nicolas, que infelizmente não está aqui, quando era vereador em Belo Horizonte. Ele simplesmente comemorou que não deu o empréstimo da Câmara Municipal para que se fizesse contenções e das chuvas que Belo Horizonte sempre tem na região de Venda Nova. E ele comemorou. Eu não permiti os vereadores que dessem empréstimo para poder fazer as obras que levassem a não ter prejuízo com a chuva. E comemorou. Belo Horizonte naquela época teve uma enchente absurda, agora como aconteceu aqui. São os negacionistas e os neoliberais de plantão que acham que política pública não precisa ser feita, ou que pode existir política pública sem existir orçamento. Irresponsáveis, tanto Nicolas quanto Zema, farinhas do mesmo saco, irresponsáveis da questão ambiental e do povo de Minas Gerais. Mas nós vamos cobrar isso, porque foi um absurdo o que aconteceu, um absurdo o que está acontecendo. Olhe as imagens na televisão e ficarão indignados. Presidente, eu ia falar até de outro assunto. Vou aproveitar que ainda tenho tempo para isso. Deputados e deputadas já ouviram falar no Banco Master, né? Está agora em moda falar no Banco Master. Mas Vossa Excelência sabe que o Banco Master é um banco de bolsonaristas? Foi feito por eles, e eles deram esse prejuízo a Minas Gerais? Muita gente ainda não sabe disso, mas vocês vão conhecer aquilo que nós chamamos do escândalo Bolsomaster, o banco dos bolsonaristas. Este banco, ele não existia, e para existir, ele precisava do aval do Banco Central. Para ter aval do Banco Central, alguém ter um banco, tem que ter
uma passagem ilibada no meio empresarial e no meio dos bancos, ou seja lá do que for. Pois durante 5 anos, este Vorcaro tentou fazer um banco e o Banco Central negou. Quando Campos Neto entrou, o ex-presidente do Banco Central, junto com o governo Bolsonaro, eles deram a licença para que esse Vorcaro pudesse registrar um banco no Banco Central. Ele não tinha nada de ilibado. Esse sujeito já tinha dado cano em Belo Horizonte de 200 milhões de reais na prefeitura, construindo um prédio que seria, na visão dele, um hotel, que está lá até hoje como um elefante de vidro luxuoso, de 37 andares. Vocês querem falar em gasto? Isso sim é gasto. E foi Vorcaro quem fez isso em Belo Horizonte e depois consegue registrar um banco no Banco Central de Campos Neto e de Bolsonaro. Pior, pessoal, depois disso, depois dos prejuízos todos, ainda deram a ele, Vorcaro, o direito de fazer crédito consignado do pessoal do Bolsa Família. E ele fez tanto crédito consignado no INSS do Bolsonaro, que agora, recentemente, foi preciso desfazer isso, porque 240 mil aposentados foram roubados pelo Banco Master. E este contrato foi também feito durante o governo Bolsonaro no INSS. É o Banco do Vorcaro. Sabe quantos diretores tem lá que foram ministros do Bolsonaro e conselheiros? 3. O João Roma, que foi ministro, a Flávia Pérez, antiga Flávia Arruda, que também foi ministra, foi secretária do governo Bolsonaro, e um outro ministro, Reinaldo Barros, que também faz parte do banco. Estes aí é que possibilitaram tudo acontecer no Banco Master até a falência. E depois de decretada a falência, que o Bolsonaro, junto com o Campos Neto, não quis decretar, apesar de ter sido alertado pelo roubo que estava acontecendo, sabe o que fizeram? Foram até o Ibanez, outro bolsonarista, e ao Ibanez solicitaram que comprasse um banco falido. E ele colocou 12 bilhões do dinheiro do BRB dentro do banco falido do Vorcaro. Mas, presidente, os absurdos não param por aí. Agora que o Bolsomaster estourou os escândalos, nós precisamos de, com certeza, fazer uma apuração irrestrita sobre esse caso. Eu peço, Vossa Excelência, 30 segundos para comunicar que o INSS, agora no governo do presidente Lula, teve que simplesmente desfazer de 240 mil contratos de crédito consignado do Banco Master, anular os contratos por causa do prejuízo que eles deram. O Banco Master é o banco dos bolsonaristas. O escândalo é Bolsomaster que se chama. E isso vai ficar cada vez mais claro na CPMI do INSS. Muito obrigado.